Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Amém. Meu nome é Alberto Bispo, sou cooperador do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui justamente para apresentar a palavra de Deus para as igrejas do mundo todo, sobre um assunto muito importante que está correndo sobre o país e países. Justamente é sobre o arrebatamento. Querida igreja, essa mensagem é urgente porque o pessoal precisa conhecer a verdade para se preparar, porque Jesus Cristo já está voltando para buscar seu povo e nós precisamos conhecer a verdade, nos arrepender de nossos pecados e buscar a Deus enquanto a porta da graça está aberta, porque realmente ela já está se fechando. Nesse ano de 2018, que nós estamos nas igrejas, precisamos, cada momento da nossa vida, corrigir os nossos erros e buscar a Deus em espírito e em verdade. Esse arrebatamento que as televisão, muitas pessoas, muitas igrejas estão pregando, é um arrebatamento que está certo, a palavra de Deus está certa, mas eles estão ensinando uma parte diferente, aplicando uma mensagem que fora da época, fora de tempo, e isso não pode acontecer no povo de Deus, porque o povo de Deus tem de pregar a maneira como Deus ensina e como deve ensinar nos tempos corretos e nos tempos certos. Essa palavra que está aqui escrita no livro de Mateus 24, 40 a 41, diz o seguinte: está um, dois no campo, vai um, fica um. Está dois no moinho, vai um e fica um. É aqui aonde eles estão se pegando nessa mensagem e aplicando um arrebatamento fora de tempo, antes da volta de Jesus Cristo. Bom, vamos dar uma paradinha um pouquinho aí e pensar na realidade. Existiu um arrebatamento em Gênesis 5, 24, na época de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Muito bem. Agora, depois do dilúvio, esteve outro tipo de arrebatamento, que foi de Elias, né? Elias, lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Elias subiu no céu em um redemoinho. Correto? Correto. Agora, na época de Jesus Cristo, existiu uma maneira também de um arrebatamento. Que arrebatamento foi esse? Quando Filipe foi até a carruagem, onde estava o eunuco, Filipe batizou eunuco e o Espírito de Deus arrebatou Filipe. O arrebatamento de Filipe foi da terra para a terra, de um local para outro local. É semelhante uma parte como quando Jesus Cristo estava pregando e os pessoal ia para predejar, bater em Jesus Cristo sumia. Quando pensava que não, Jesus Cristo estava em outro lugar, pregando também. Vamos colocar esse meio aqui para a gente entender a maneira do arrebatamento. Agora, este arrebatamento que estão falando aí, que realmente passando em TV, igreja pregando, que a pessoa some. Tá um aqui, aí, tá eu, tá você aí. De repente você some, eu fico. Ou eu sumo, você fica. Quer dizer, mas quem foi que viu? Quem foi que viu? Porque em Apocalipse, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz que todo olho verá. Todo olho verá. Agora, observe bem. Para poder ter o verdadeiro arrebatamento, precisa que tenha as pragas, precisa que a pessoa receba o sinal da besta, é preciso que as pessoas vejam o que está em Apocalipse
13, 16, 17, aos pequenos, grandes, ricos, escravos, livres, vai dar dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Esse sinal é 666, é número pagão, é o número como da época de Caim, que adorava o sol, a lua, entendeu? E os exércitos do céu, e daí por diante. Então, os adoradores da besta de sua imagem é que vão receber esse sinal da besta. Mas esse sinal da besta vai vir pelo norte, pela América do Norte, etc. Aí, justamente, por quê? Observe bem uma coisa, irmãos. Esse arrebatamento em Atos 8, 38 a 40, que foi o de Filipe, foi justamente isso. Quando ele foi batizado, Filipe batizou ele, o Espírito de Deus arrebatou ele para outro local. Bom, e então em Apocalipse, que nós estamos falando, na realidade, esse sinal da besta, que estão aplicando aí, estão aplicando também que realmente o anticristo, ele vai apresentar como que fosse anjo de luz, para realmente enganar as pessoas. Como dizendo que foi no céu, que já voltou, que está ensinando que viu as pessoas aqui na terra. E Deus disse o seguinte: quando vê falar, né, não acredite, porque quando vê falar ali ou aqui, aonde tiver, não acredite, porque todo olho vai ver a volta de Jesus Cristo. Agora, no final das 7 pragas, de Apocalipse 16 em diante, então, nesse final, é a volta de Cristo. Aí o que vai acontecer? Aí muitos estão na cadeia, do povo de Deus, que foi, né? E muitos estão no deserto. Justamente são essas maneiras que quando Cristo voltar, já no final das 7 pragas, entendeu? Os mortos em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro e os vivos serão arrebatados para o céu. Mas todo olho verá. Ainda falta o quê? Então, lá em Apocalipse 11, 19, a palavra de Deus diz que muitos vão ver a arca da aliança de Deus, né? O céu se abrindo e a arca da aliança de Deus vai aparecer com os 10 mandamentos. Aquele mandamento que está em Êxodo, capítulo 20, do verso 1 a 17. Então vai aparecer esses mandamentos lá, tipo um panorâmica no mundo todo. Agora, eu só não vou lhe explicar nessa hora da arca, né, que vai aparecer, que o céu vai se abrir, a arca da aliança vai aparecer. Só não vou lhe explicar se é agora na volta de Cristo ou se é no final do milênio. Porque no final do milênio vai ter a ressurreição dos ímpios. A ressurreição dos ímpios? Sim. Porque quando Cristo voltar, todo olho verá. Mas a parte ímpia que está vivo, vê Jesus Cristo e morre. E os que estão morto ímpio não ressuscitarão logo. Porque vai esperar no final do milênio, em Apocalipse 20, verso 5. Então a palavra de Deus diz que no final do milênio, Jesus Cristo ressuscita os ímpios para receber a condenação eterna, a segunda ressurreição. E aí o que vai acontecer? Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16, 17, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os vivos serão arrebatados. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17. Então, pela aí, a gente deve entender, irmão, que esse arrebatamento que estão falando aí, não é o arrebatamento verdadeiro. É um arrebatamento que eles estão aplicando falso. Certo que é para o fim do tempo, Apocalipse, profecia já se cumprindo, e vai se cumprir e se cumprirá. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 8, a palavra de Deus diz que o filho da iniquidade será revelado. E com o sopro da sua boca, Deus vai destruir os ímpios. Assim como Deus soprou as águas na época do dilúvio e as águas baixou, assim com o sopro da sua boca vai ser destruído, né, o homem iníquo. Lembre-se que em Mateus 25 em diante, a palavra de Deus diz que tem os 2 grupos, o das nécias e das prudentes. Os das prudentes
foram salvos e os da Nécia se perderam, porque não entraram no reino. Então no reino do céu só vai entrar as pessoas que fizer parte do remanescente do Senhor. A areia do mar pode ser igual o povo de Israel, a descendente de Israel, mas só vai ser salvo os remanescentes. 144 mil são os povos assinalados, mas tem a multidão que são chamadas. Nós somos chamados, vamos supor, nós somos chamados para o reino do céu. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então nós somos o quê? Chamados. E no final, se nós permanecer com nossa palavra de Deus, com a sã doutrina de Deus até o fim, nós vamos ser salvos, então somos escolhidos também de Deus. Então, quando chamamos e falamos sobre doutrina, lá em 2 João 9, a palavra de Deus diz aqui, assim, dessa maneira: quem tem a sã doutrina de Deus, esse tem o Pai como tem o Filho. Quem não tem a sã doutrina, nem tem o Pai, nem tem o Filho. Então, como fica um grupo de nécio? Um grupo de nécio, entendeu? Sem Deus. E com a Bíblia na mão e sem Deus na vida deles, porque eles não aceitaram a verdade. Com todo engano de injustiça, o que perece, porque não colhe amor à verdade para ser salvo. Por esse motivo que vem cada dia que passa a operação de erro. Deus manda. Agora, observando bem, como em Mateus 24, 40, 41, repetindo, tem 2 no campo, vai um e fica um. Então, quem tiver preparado, vai. Quem não tiver, fica para ser lançado no fogo quando Cristo voltar. Agora você pergunta, irmão, o que aconteceu na volta de Cristo com os ímpios que ficou vivo? Aí, agora você fez uma boa pergunta. Agora você fez uma boa pergunta. E o que foi que aconteceu com os ímpios mortos na volta de Cristo? Eles foram ressuscitados logo? Não. Eles vão ser ressuscitados, os mortos ímpios, no final do milênio, que Cristo ressuscita eles para a condenação eterna. E os vivos que viram Cristo, ímpio, eles pedem o rochedo para cair sobre eles. Lá em Apocalipse 6,16. Para cair sobre eles, para eles esconder da glória de Deus. Então, quando Cristo aparecer nas nuvens do céu, eles veem e morrerão. E esses que morrerão ímpios, vão ser ressuscitados na segunda ressurreição. E os vivos da parte de Cristo sobem para a cidade, junto com Cristo, para a cidade santa, lá em Apocalipse 21 em diante. E o resultado que fica é como Jeremias. Fala a palavra de Deus, Jeremias 4, 25 e 26. E Jeremias também 25 e 33. Jeremias 4, repetindo, 25 e 26. E Jeremias 25 e 33. Então eles vão ficar como esterco. Os ímpios vão ficar como esterco em cima, sobre a face da terra. E não vai ter homem nenhum para sepultar eles. Não vai ter homem nenhum. Eles ficam como esterco. E sabe quem vai ficar nesse período junto com os cadáveres? É Satanás e os anjos deles. Como Apocalipse fala que ele será acorrentado por 1000 anos. Essa corrente, que muita gente não sabe o significado, essa corrente que ele está acorrentado é porque ele não acha. Satanás não acha ninguém mais para atentar. Agora, quando Cristo ressuscitar os ímpios, aí ele é solto da sua prisão, porque aí ele vai encontrar Gog e Magog, uma multidão de gente vai se reunir para a peleja contra Deus Todo-Poderoso, para querer tomar a cidade santa, porque a cidade santa vem, Deus e Jesus Cristo vem primeiro, no Monte das Oliveiras, santifica o lugar, a cidade amada de Deus desce, e aí Deus assopra, com o sopro de sua boca, destruirá os ímpios e toca fogo, e vai tocar fogo no mundo. E a terra será destruída de fogo, porque não vai ficar nem ramo, nem raiz, como diz a palavra em Malaquias. Queridos amigos, o final dos ímpios vai ser em Apocalipse 21, 8. Os covardes, feiticeiros, os abomináveis, os assassinos, os mentirosos, agoreiros, porfia, ciúme, ira, desconcorda, facção, inveja,
bebedice, todas essas maldades, todas as iniquidades que o homem não pediu perdão a Deus, agora, enquanto o tempo da graça está aberta, enquanto a porta da graça estiver aberta, há chance de todos eles se salvar. Todos nós há chance sim de se salvar, porque o sangue de Jesus Cristo veio justamente para purificar nós de todos os pecados. Mas vai depender de cada um de nós. Então, a besta ela já veio, o sinal da besta está aqui, o sinal da besta virá. O sinal da besta já veio para aquelas pessoas que morreram rejeitando a verdade de Deus. E o sinal da besta está aqui para as pessoas que estão vivas, que estão guardando domingos e festa. Se vocês acharem que o pregador aqui está exagerando, pegue o catequese, né, e pegue os mandamentos de Deus em Êxodo 20, do verso 1 a 17, e você vê a diferença. E justamente essa diferença que Deus vai tirar agora, no final do século, né, quando ele vir com poder e grande glória, ele vai ver quem serve e quem não serve. E eu quero estar no meio daqueles que servem. Porque Deus disse assim o seguinte, como nós guardamos o mandamento de Deus? Nós guardamos o mandamento de Deus dessa maneira. Esforçamos com amor a verdade para entrar na cidade pelas portas. Querida igreja, queridos irmãos do Brasil e do mundo, isso é uma mensagem urgente. E vocês precisam justamente saber isso aqui. Está um no campo, dois no campo, um vai e outro fica. Dois no moinho, um vai e outro fica. Assim como um está preparado e o outro não está, como o grupo, dois grupos, um vai, está preparado, vai e o outro não vai, também como diz Josué 24:15. A palavra de Deus diz aqui em Josué 24:15. Essa palavra significa isso. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, querida igreja, vocês querem ser salvos? Vocês querem que sua família, seus familiares também sejam salvos? Então busque agora a verdade, entendeu? Se esforce no amor à verdade, entendeu? Não dê ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e que tem cautelizado a própria consciência, proibindo os mandamentos que Deus deu de ação de graça pelos seus fiéis. Então, esse sinal da besta, né, virá também. Então, agora no final da separação das igrejas, que é em Apocalipse 16, 13, 16 e 17. Assim mesmo, como também o sinal de Deus já veio, o sinal de Deus está aqui, e o sinal de Deus virá. O sinal de Deus já veio para aqueles que morreram na mensagem, guardando os mandamentos de Deus com a fé de nosso Senhor Jesus Cristo. E o sinal de Deus está aqui, para nós que estamos vivos. Estamos vivos, que nós aceitamos Jesus Cristo, fizemos aliança com Ele, quem crê e for batizado será salvo e permanecer até o fim. E nós aí passamos a guardar esses mandamentos de Deus, se esforçando com aquele amor. Então, está aqui, esse sinal de Deus. E o sinal de Deus virá, que é justamente o separamento das igrejas. Aí, Deus diz, agora vamos ver quem serve e quem não serve, como diz lá em Malaquias, no livro de Malaquias 18, 3 18, em diante. No livro de Malaquias, diz 3, 18 em diante. Assim como também fala que não vai ficar nem ramo e nem raiz de pecado. Porque vai destruir, a terra vai destruir. E se alguém estiver falando que o mundo não vai se acabar, não dê ouvido, porque isso significa um falso profeta. Porque o planeta Terra vai ser pegado a fogo, porque a palavra de Deus disse que quando ele vir vai tocar fogo no mundo e vai queimar Satanás, os anjos de Satanás e o povo e os homens que se rebelou contra Deus e pecaram contra o Espírito Santo. Querida igreja, diga para Deus, eu e minha casa serviremos o Senhor. Então, essa é a mensagem urgente. Se arrepende e volta para o nosso Deus, porque Ele é rico em perdoar. Em nome de Jesus Cristo, eu passo essa mensagem pelo poder e ordem de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia e amém.